Padre, perguntaram aqui sobre a formação de exorcista. Tá? Eu ia falar sobre isso mesmo. Se a formação é feita aqui no Brasil, quanto tempo leva essa formação e o que te motivou a estudar e ser um padre exorcista? Na verdade, isso aqui tem que ficar muito claro. Eu estou fazendo a formação de exorcista para conhecer este mundo angélico. Eu fui incentivado muito pelo padre Duarte Lara. Que já veio aqui. Ele é exorcista, né, um dos grandes aí de Portugal. Ele que me disse, Padre Cris, a gente vê o seu dom. O senhor, uma coisa interessante, Vilela. Ele falou assim, por que eu vejo que o senhor tem um grande dom para ajudar as pessoas na libertação do mal? Eu falei assim, mas padre, eu nunca pensei em mexer com o diabo, pelo amor de Deus. Eu sempre pensei em pregar a palavra. Agora já vou eu mexer com um capeta? Ele falou assim, não, você tem um dom que o diabo odeia. Eu falei, meu Deus, qual que é? A alegria. A alegria é o maior exorcismo que você pode fazer numa pessoa. Uma pessoa feliz, o diabo nunca tem vez na vida dela. Geralmente uma pessoa infeliz, triste, que o diabo ele entra. Uma pessoa feliz, satisfeita. Então você vê, a sua alegria, ela é exorcística. Você pode até não saber. Quer dizer, porque quando a gente fala exorcismo, o que as pessoas lembram? Hollywood. Exorcista, o filme lá. Eles lembram aquilo. Rodar a cabeça. Só isso que eles lembram. Mas o que é a palavra exorcismo? É a expulsão do mal. Então, o cristão católico batizado, o cristão em si, ele é um exorcista. Ou seja, quando você entra num ambiente, o que o mal tem que fazer? Ele tem que sair. A Bíblia diz, onde as luzes entram, as trevas não sobressaem. As trevas nunca ganham, né? Se você pensa, teve um apagão na cidade, tudo escuro, onde você acende uma vela, por menor que seja, a escuridão ela foge. Você não vê a escuridão brigando com a luz, não. Ela sempre perde. Então a gente já tem esse nosso batismo, um ser exorcístico, né? Todo padre, ele é por si um guerreiro contra o mal. Então, a nossa formação, os sacramentos que a gente faz, as bênçãos que dá, né, as medalhas, né, os sacramentais que a gente chama, que não são sacramentos, mas que a igreja tem, é para proteger a pessoa do mal. E o mal atua de maneira ordinária pela tentação. Você perguntou isso, né? Como que o diabo nos atenta? Ele tenta, é a tentação, é a sugestão. Mas tem os modos extraordinários do mal agir. Para vocês ficarem calmos, de 100 casos que a pessoa acha que somente 3 que são. São poucos casos, mas existem, não é? Que é o grau maior. É a possessão, quando o espírito do mal, o demônio, ele toma conta das faculdades da pessoa, a pessoa ela não sabe quando é ela, quando é o mal, né? Se as pessoas quiserem ver um filme verídico, né, assim, que a possessão acontece desse jeito, é um filme indicado pela Associação Internacional dos Exorcistas. Não sei se você já viu, Nefários. Já, bom demais. É aquilo ali. É mesmo? Aquilo ali. Aquela associação falou, o diabo age assim. Nossa. Esse filme é muito bom. Então você assista. É até aquele jeito. Você vê que a guerra é intelectual. Você vê que é o pá, né? E o que me chamou a atenção no filme, Vilela, quem poderia ajudar aquele homem não acreditava. Né? Porque a associação falou, assista o filme para vocês entenderem que quem pode ajudar uma pessoa que está sendo alvo de uma tentação direta do demônio é o sacerdote. Então, a hora que chega o padre, eu não vou contar o filme, claro, né? Mas quando o padre entra onde aquele rapaz está, ele assusta, ele levanta, ele por que você está fazendo aqui? O que você quer? Não sei o quê. Ô padre, calma. Nós já estudamos isso aí. Esse negócio de demônio já passou, é coisa da Idade Média. Hoje é muito mais uma coisa psicológica. Aí o diabo fala assim, gostei de você. Então, não é? Ele volta e começa a conversar com o padre. Quer dizer, a primeira arma que o diabo usa hoje é a descrença na sua pessoa. Então, e o catecismo fala totalmente o contrário, né? Que existe um mal personificado. Quando você estuda o Pai Nosso, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele fala do tentador, que é um mal personificado, e um mal que nos tenta. Então isso é a tentação. Bênção, confissão, viver na graça de Deus, isso tudo aí nos blinda contra as tentações. Mas existem as maneiras extraordinárias do diabo atuar. A maior delas é a possessão, que esse Nefários mostra como é. Lembro de outro filme também, Os Suspeitos, que eles falam assim, o maior mérito do diabo é que todos acham que ele não existe. Esse é a jogada dele, né? Mas vai ficar mais fácil. Né? Muito mais fácil. Existe também a obsessão, que é na cabeça.
pensamentos, existe a infestação Que é? em lugares, Ah, tá. lugares, animais, coisas, objetos, não é? E existe, tem mais uma que eu esqueci a palavra, mas são modos extraordinários do mal agir, não é? Pois é, ele pode, em casos esporádicos, né? Ele puxa o cabelo, ele corta a pessoa tá deitada, o edredom, ele anda, né? No lugar, a pessoa escuta faca caindo, móveis andando, porta batendo, neném chorando, vozes, janela batendo. Isso aí é infestação, né? Temos vexação. O que é vexação? Quando fere a pessoa. O tá. ataque é por fora, né? E a possessão é na pessoa toda. Lá no curso a gente aprendeu assim, vai ficar mais fácil. É como se fosse uma casa. A vexação é a pessoa que tá riscando a sua parede por fora. Pichando e tal. Ela tá atacando por fora, ela não entrou na casa. Entendi. Mas ela fica maltratando a casa. A obsessão é ela gritando, abre, abre, é a cabeça. E a possessão é a pessoa que entrou na casa, amarra você e vive como se fosse você ali. Domina. Domina, são esses os casos. Para os casos extraordinários da ação do demônio, que são esses que eu disse agora, é que existem os exorcistas da igreja, que precisam de um acompanhamento específico para esses casos, né? Então, mas o exorcista, um padre exorcista, ele tem que ser nomeado pelo bispo diocesano, né? Depois que eu fizer o curso de heresia, eu vou apresentar para o meu bispo, depende dele, nomear ou não. Isso depende do bispo diocesano, é faculdade dele. Ele é o exorcista mor da diocese. Ele que vai ver, não, eu quero, não. Eu acho que agora não deve, não precisa, etc. Depende do bispo. Mas eu estou fazendo a formação para conhecer esse mundo, que eu tenho atendido muitas pessoas e muitas situações, e eu vejo claramente que há um mal ali. Não é? E a igreja é muito séria, porque a igreja não lida com o diabo de maneira jocosa, não é? Tudo é diabo, e ri, e põe o microfone pro diabo falar, não, a igreja é muito resguardada. Tanto é que eu duvido muito que isso possa ter acontecido, até no seu caso, ou quem que esteja conosco, alguém que conheça, alguém que já passou por um exorcismo. Quer dizer, é tudo muito velado. Ninguém sabe, não comenta nada. Você já viu uma sessão de exorcismo? Não, eu já vi acompanhou? em vídeos. É? Agora, eu estive O que numa mais te casa... impressionou, assim, nesses vídeos? A mudança de voz, o que? A força? Não, tudo. Tudo, né? Tudo. Você vê que é uma coisa que a gente não conhece. É uma força que a gente não conhece. Agora, o preparo, né, que um bom exorcista tem, é que ele já tem que entrar sabendo uma coisa. O diabo é que tem medo dele. Ele não tem medo do diabo. Se ele tiver medo, se ele tiver um pecado mortal, alguma vai ser coisa, usado isso, né? O diabo vai fazer na sala o que ele quiser. É uma confusão. Então, esse é o sentido do padre exorcista, né? Ele sabe como ele vai lidar ali. Mas eu nunca presenciei essas coisas, não. Tem muita infestação, né? Pessoa com problema emocional, grita. O diabo também usa isso ali, mas não é uma possessão, né? Você reza ali pra pessoa, a pessoa melhora rapidamente. Você assistiu O Exorcista do Papa? Assisti. Que ele é legal também, hein? Mas também não é muito verídico, né? não? Não. Aquela questão do porco. Sei. Não, ali piorou, né? Deu uma exagerada. E no fim, não, e muito. Aquele final... filme dando sangue, o diabo voando. Quer dizer, aquilo é Hollywood, né? Claro. Melhor. Agora, qual que é o problema, o Vilela, do exorcismo? Isso aí eu aprendi no curso. O diabo, ele tem uma equipe de marketing de primeira qualidade. Os profissionais de Hollywood. Qual que é o problema? Talvez alguém em casa vai perguntar. Vai aparecer essa pergunta pra você, aposto. A gente pode ou não assistir filme de exorcismo? O pessoal pergunta isso. Pode ou não pode assistir filme de diabo? Só tem um problema se assistir filme de diabo. Isso eu aprendi no curso lá. Qual? Além de ficar na sua cabeça aquelas coisas, você vai dar ao diabo uma força que ele não tem. Entendi. Porque ele o não tem filme... esse poder. Não. O filme coloca o diabo como tal. Super poderoso. O padre ali, coitadinho, ele sofre. É igual filme de herói. O herói apanha no final. Filme de exorcismo é isso, né? Vocês podem ler um livro muito bom, não sei se você já leu, A História de um Herói. História do Herói. Não. É de Joseph Campbell. Joseph Campbell. Né? O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces. Ali é a estrutura do filme do exorcismo. Exato. Né? O padre não quer, depois o padre aceita que vai, a pessoa não sabe que tá, depois tá, pede ajuda. Aí no final,
Tem a o jornada crente do herói, né? É a jornada do herói. É apresentado uma questão pra ele que ele acha que é muito grande. Não é pra Isso, mim. aparece um ele mentor. recusa, aí vem o mentor, ele vai. Dá um tá. poder extraordinário. É. Filme de exorcismo, a gente sabe direitinho. Exato. Né? Só que passa um poder que o diabo não tem, né? Mas o que eu estava falando aqui para Você fala do seu curso. Você ia falar alguma coisa do curso, eu te interrompi. Desse seminário. É curso ou seminário? O curso É um curso. É um curso, né? Que você viu no curso, os vídeos e aí. Aí se você perguntou se eu tive alguma experiência de exorcismo. Verdade. Não, de exorcismo não, mas eu tive duas experiências que eu posso aqui contar, não há problema nenhum, não é? Que as pessoas não podem negar, porque as pessoas estavam comigo lá. Uma casa me chamou há um tempo atrás para dar uma benção. Porque estavam acontecendo algumas coisas lá. Eu comecei a falar outra coisa. É tanta coisa, Guilherme. Eu lembro, pode deixar. Me lembra da casa. Tá bom. Que a igreja leva muito sério essa questão do exorcismo. Comecei a falar, isso é bom falar para as pessoas. Bom. A primeira coisa, alguém chega perto de mim e fala assim: padre, eu estou com um demônio. Isso aí de vez em quando aparece uns desequilibrados. Padre, tem alguém na minha casa que está com um capeta. Qual que é a primeira coisa que a igreja faz? É tentar mostrar que não está. A igreja nunca, ela é crédula, ela é incrédula. Então ela vai tentar de toda maneira descartar a possessão. Como? Como psicólogo. Tanto é que o exorcista, se eu vou aprovado para ser, a gente tem que fazer uma equipe. Nunca é o padre com a pessoa só. A família tem que estar um psicólogo, tem que estar um médico, tem que estar, se possível, um psiquiatra, né? Pessoas que entendem da mente humana, e essas pessoas vão analisar a pessoa para ver se ela tem algum distúrbio, porque pode ser que tenha. A hora que elimina tudo aquilo que é da medicina, eles falam: padre, para nós não é. Tem alguma coisa aí. Aí que entra a parte espiritual. Por isso que leva um tema, né? Tem um questionário que a pessoa responde, tem que ver se ela toma algum remédio, se ela já mexeu com algum ocultismo, se teve algum trabalho. São muitas coisas, né, ocultas assim. Mas, nesse caso que eu vou te contar, me chamaram numa casa que eles estavam ouvindo vozes de madrugada, neném chorando, né? O cachorro ficava latindo, olhando como se fosse alguma coisa assim. Pra alguma coisa que não existia. Alguma coisa que não existia, não é? Aquela coisa toda, uma confusão. Aí, um auê. Aí, nós fomos nessa casa pra rezar, e lâmpada que queimava, coisas estranhas, né? Quer dizer, abençoar, todo padre pode abençoar. Aí eu fui na casa, abençoei a casa, rezei com a família, né? E tudo aquilo que estava tem que desaparecer. Tá bom. Dito e feito. Rezei, fui celebrar a noite. No outro dia eu tinha atendimento. Quando eu cheguei na paróquia, estava a família toda lá. Aí, falou: não, para a noite, tudo tranquilo. Tranquilo. Só que teve uma manifestação, acho que foi a gota d'água pra gente ver que o mal realmente saiu. Falei: tá bom, o que aconteceu? Eles tinham uma panela, eles estavam fazendo carne. Uma carne nova, compraram a carne. Depois que a carne ferveu, eles desligaram o fogo, deixou esfriar para comer depois. A hora que abriram a panela estava lotada de verme. Ô, louco. Multiplicou que ninguém sabe de onde saiu aquilo. O mais tenebroso. Eu falei: não, padre, pode ser que o verme estava dentro da carne, veio a carne, o verme saiu. Só que eles falaram que quando eles pegaram a carne no congelador, tinha vermes no congelador. Quer dizer, eu vi claramente uma manifestação do mal aí. Né? No curso, eu falei: não, padre, isso existe. Né? Alguma coisa que estava consagrada, mas depois disso não teve mais nada. A família continuou, né? Não falaram mais nada. Uma outra que eu fiquei mais assustado depois, não na hora. Uma família também com muita enfermidade, divisão, e eles acharam que alguém tinha feito algum trabalho para que alguém morresse na família lá. Lá fui eu rezar também. A família na sala, a gente rezando, trouxe água benta. Não são orações de exorcismo, são orações de bênção da família, né? E rezando, etc. E o cachorro, para ser um cachorro maior, e rosnando, e metendo a cabeça na porta, uma porta de lata, né? E eu olhando pra família assim, todo mundo lá rezando. Eu falei: já não vou parar a oração, mas alguém tinha que ir lá. Porque o pessoal não tá vendo que tá atrapalhando? Mas se eles não forem, eu que não vou falar. Fiz a bênção toda, etc. Aí acabou a bênção. O pessoal ficou feliz, né? Eles gostam de receber o padre em casa, etc. Eu falei com eles: estão prontos, está dada a bênção. Acreditem na bênção, porque tem que acreditar. Acredita que Deus abençoou. E onde a bênção de Deus entra, o mal sai. Se por acaso tiver mais alguma coisa, vocês trazem a mim. Se eu não souber, eu vou procurar
padre que saiba para realizar essa história. E outra coisa, sempre que precisar pode me chamar, né? Eu não vou vir aqui todo dia, toda semana, mas de tempos em tempos é bom a gente abençoar a casa, etc. E vou pedir a vocês o seguinte, quando eu voltar, se precisar, e o cachorro ficar assim, alguém não tem problema não. Você pode sair da oração e pode prender o cachorro. Aí a mulher falou assim, esse é o problema, padre, a gente não tem cachorro. Por essa você não esperava, hein, Léo? Léo! Esse foi o pior pra mim. Nossa. Aí eu falei assim, como assim? Mas na hora a gente tem que rezar, porque eu fiquei com medo. Do demo. Porque a gente fica com medo, né? Também, a gente é humano. Falei, como assim? Aí ela abriu a porta, havia uma casa cimentada, tem um quartinho no fundo, ela costura, né? Ela abriu pra mim, tava lá a máquina de costura, um banheirinho, as coisas assim, e a porta da cozinha, assim, um pouco amassada com marca. Havia alguma coisa ali, né? Aí depois da benção também... Parou. O que eu aprendi no curso lá, que a gente tá em formação ainda, né? Teve agora, no Sumaré, temos o segundo módulo agora, em novembro, e temos ano que vem, se não me engano, em março, em Roma. Aí termina, né? Porque é um curso específico disso. Porque a formação em si o padre já tem. Sim. Ele tem que aprender a lidar como se fosse um médico que pega um instrumento novo, né? Mas eles ensinaram lá como se blindar do mal. Né? A pessoa que fica com medo. Padre, eu tenho medo do diabo aparecer pra mim. Eu tenho medo do diabo puxar meu edredom. Esse medo a pessoa não precisa ter. Porque ele age na tentação. Esse é o meio que ele age, né? E toda vez que ele se manifesta no exorcismo, olha que interessante, é um mistério também, mas toda vez que ele age de modo extraordinário, manifesta-se ali a graça de Deus. Que é toda vez que ele se manifesta, qual é o final dele? Ele vai ser retirado. O exorcista vai lá, não é? E eu não sei, porque graças a Deus eu não sei, nunca fui e não quero ir. Mas eu acho que o inferno nem pro diabo de ver, às vezes é bom. Porque há casos que quando o exorcista chega, o diabo implora de joelho pra ele não ser mandado pro inferno. A gente vê isso em filme também, né? Isso na vida real é. Por quê? Porque é um lugar que... É tenebroso. E eu acho que lá ele vai receber alguma punição, porque fez não sei o que é. Mas eles... clamam, né? E outra coisa, há pessoas que não acreditam. Na Bíblia, né? Pede pra ser jogado nos porcos também. Isso, tem essas coisas, né? Mas isso são os estudos dos textos bíblicos que ela também tem. Mas voltando à parte prática, né? Então ele age no oculto. Então o que a pessoa precisa fazer para não abrir essas brechas para o mal agir? Está no último versículo do segundo livro de Pedro. Ele disse assim: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A pessoa, olha o que eu vou falar que é grave, Vilela, muitas vezes nunca escutou. A pessoa que está na graça de Deus, o diabo na vida dela se torna bem inofensivo. E não tem como ele fazer. Ele não consegue entrar, que ela está na graça de Deus. Aí você pode perguntar, e as pessoas que estavam na graça de Deus e foram tentadas, até com o Padre Pio, que teve brigas homéricas com o diabo. Deus queria tirar daquele mal um bem maior, para a santificação dele e dos outros. Nós conhecemos famílias totalmente ateias, não acreditavam em nada. Quando alguém da família tem uma infestação dessa, a família toda se converte. Você vê que ali houve uma manifestação de Deus naquele mal que ali estava. O mal é tirado, mas a fé, ela permanece. Mas qual é o escudo contra o mal? É permanecer na graça. Como eu permaneço na graça? Eu vou contar um segredo. Aí eu acho que muitas pessoas vão parar até de me procurar, porque eu já vou passar o segredo aqui. Você nem precisa procurar o padre, pode fazer na sua casa. Quando alguém me procura e fala assim, Vilela, padre, eu noto que tem um mal na minha vida. Isso aparece muito. Que as pessoas parecem que vê as coisas que estão erradas, elas acham que tem um diabo, uma nuvem preta em cima da cabeça dela, né? Na verdade, dentro da nossa cabeça, são as mãos de Deus. Mas ela fala, pá, tem uma nuvem negra na minha vida, não sei o quê. O que eu passo para todos? Vamos fazer o seguinte, isso eu aprendi no curso lá. Antes da gente rezar por você, fazer qualquer coisa, você vai entrar no estado de graça. O que está no estado de graça? Você que não confessa há muito tempo, faça uma boa confissão. Faça um bom exame de consciência e confesse. Não confesse comigo, porque se eu for seu padre, que eu vou te acompanhar nessa oração de libertação, é bom que outro seja o seu confessor, para que a sua confissão não me conduza para onde eu não iria, entendeu? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, missa dominical, não falte. E vá no estado de graça para você comungar. Você tem que receber a Eucaristia. Se puder, comunhão diária, mas missa dominical. Terceiro,
terço em família diário, todo dia. Pega lá 20 minutinhos, reúne a família toda e reze o terço. Se possível, o diário, com o freio às 4 da madrugada, né? Mas reze o terço. E leia o evangelho do dia. Parece muito, mas não é. Confissão, missa dominical, o terço em família, evangelho do dia. Quem não faz nada disso pode estar pensando em casa assim, padre, mas é muita coisa. Meu filho, a hora que você vê, me desculpa a expressão, a avó pela greta, você reza e faz o que o padre pedir. A pessoa está tão desesperada porque ela vê um mal na casa dela. Ela faz o que o padre pede. O que acontece com 98% dos casos? Tudo se resolve. Eles nem voltam em mim. Porque eles entraram no estado de graça. Eles confessaram, foram à missa, começaram a ler a palavra e rezar o texto. Some tudo. Então isso é que nós, né, pelo menos os católicos, deveriam fazer mais. É tomar posse daquelas armas que nós já temos, né? O nosso anjo da guarda, ter uma amizade profunda com o nosso anjo da guarda, conhecê-lo, né? Pedir que ele nos guie, nos oriente, rezar a ele, estar no estado de graça, conhecer a palavra de Cristo, colocar em prática, cometer um pecado mortal, procure o sacerdote, peça a sua confissão, não faltar da missa, né? Receber a comunhão dignamente, o pão da palavra, a devoção à Nossa Senhora. Tudo isso vai nos colocando no estado de graça. E o estado de graça mantém fora o mal, né? Há uma frase que eu escutei lá muito bonita, né? Essa eu até anotei. O que afunda um navio não são as águas que estão fora, mas as que estão dentro. Verdade. Então, quer dizer, você tem que legal manter, isso. você tem que manter as coisas fora. Quer dizer, o seu navio ele vai continuar flutuando. Pode estar um caos lá fora, mas se você está na graça, você flutua, né?